Possivelmente aos 33 anos de idade, Jesus se mudou de Nazaré para Cafarnaum. E em Cafarnaum ele começou a ensinar na sinagoga, a dizer aos fariseus que estavam errados ao colocarem peso religioso sobre as pessoas e a receber todos que vinham a eles cansados e oprimidos, doentes e angustiados. Desse modo, das muitas pequenas cidades em volta do Mar da Galileia, as pessoas foram acorrendo para conhecer aquele novo mestre, que além de ensinar de um modo como ninguém tinha ouvido, fazia milagres. Um povo empobrecido, um povo oprimido, um povo angustiado. E esse povo começou a vir para Jerusalém. Alguns com bengalas, outros carregados por seus parentes, alguns apenas curiosos, porque se achavam já perfeitos e não precisavam de nenhum ensino. Numa dessas ocasiões, em que o grupo cresceu significativamente, Jesus deu um salto um pouquinho para trás, olhou abaixo de si, entre ele e o Mar da Galileia, aquelas pessoas todas ávidas por ouvir uma palavra, ávidas para receberem uma cura de natureza emocional ou mesmo fisiológica. Jesus se afasta e então ele começa a dizer as seguintes palavras: os que dependem de Deus são felizes, porque o céu está garantido para eles. Imagino que fez uma pausa, talvez até para que as pessoas conseguissem ouvir bem o que ele tinha acabado de dizer, talvez para que os discípulos dele pudessem repetir, para que os outros pudessem saber o que ele tinha dito. Ele então diz, olhando para as pessoas, rosto do rosto, os que choram são felizes, porque receberão o conforto que precisam. Talvez imaginando algumas pessoas com os corações cheios de amargura pela opressão que recebiam, com o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, ele continuou: os que lutam, mas não lançam mão da violência, são felizes, porque receberão o que buscam. Naquela hora, olhando para aquelas pessoas, algumas tinham levado algum alimento, outras não, e talvez já fosse tarde, a fome se abatendo, ele então diz: os que passam fome e sofrem injustiça são felizes, porque terão suas necessidades atendidas. Ele viu um socorrendo o outro, um ajudando o outro, então ele disse: os que agem com compaixão com os outros são felizes, porque serão tratados com compaixão. Mais uma vez olhou para aquele grande público, ao fundo, as águas do Mar da Galileia, olhos atentos para o que tinha a dizer, e ele então acrescentou: os que preservam puros os seus corações são felizes, porque encontrarão alegria plena no Deus eterno. Digo mais, os que promovem a paz são felizes, porque serão reconhecidos como filhos amados do Deus eterno. Ao longe ele viu a segurança
da família de Herodes. Talvez ele tenha visto também os policiais da centúria romana. Então ele disse: os que enfrentam injustiças por amar a justiça são felizes, porque o céu está garantido para eles. Sim, os que são insultados, perseguidos e caluniados por me amar são felizes. Eles podem desde já se alegrar grandemente, porque receberão uma grande recompensa no céu. No passado, os profetas do Deus eterno sempre foram perseguidos. E esse sermão ecoa insuperavelmente até os dias de hoje. Esse sermão pode ser lido numa perspectiva apenas teológica, mostrando quem é Deus. Esse sermão pode ser lido numa perspectiva política, para entender como é que Deus faz as coisas. E esse sermão pode ser percebido também na sua dimensão psicológica, o que nos tem para ensinar. Todas as vezes que lermos esse sermão, podemos buscar um caminho de o entender, uma perspectiva nova. Ele é absolutamente inesgotável. Tanto é que, mês de janeiro, durante a escola bíblica, esse sermão também será especialmente estudado, e você pode vir aqui e aprender um pouco mais desse sermão, sobre o qual muitos livros já foram escritos. Eu mesmo escrevi um, e muitos ainda também serão escritos, porque são inesgotáveis. Eu selecionei então alguns desses itens, dessas palavras sintéticas de Jesus, para comentar agora. Ouvimos aqui o testemunho, alguns testemunhos, que nos levam ao público que ouviu aquele sermão. Sermão do Monte, sermão da felicidade, sermão das bem-aventuranças, sermão da montanha, os nomes também são variados. Porque Jesus lidava com as pessoas que achavam que não tinham valor nenhum. Mas também lidava com pessoas que se achavam superiores às outras. O problema de Jesus com os chamados fariseus não foi a sua teologia, foi o modo como olhava para as pessoas, como inferiores. Os fariseus incomodavam a Jesus, se pudesse usar uma imagem, porque se encontravam, se achavam que estava no alto, num pedestal, olhando para todos ali embaixo, como a dizer: um dia vocês vão chegar aonde eu cheguei. Mas era tudo perfil do Facebook ou do Instagram. Era tudo falso. Porque não há perfeitos. Quem de nós é perfeito? Quem de nós é sempre sorridente? Quem de nós sempre vence as suas dificuldades? Jesus fala então de pessoas reais. O Evangelho é sobre pessoas reais. O Evangelho nos contempla como nós somos e nos diz que nós podemos ser melhores, para usar a expressão aqui também já usada. Porque Jesus veio para que nós tenhamos uma vida que transborde. Não uma vida sem problemas, mas que transborda os problemas. Por exemplo, uma vida que está conectada com Ele. Estou só aludindo aqui aos testemunhos que foram dados. E o primeiro
dito de Jesus nesse sermão foi: os que dependem de Deus são felizes, ou os humildes de espírito, ou os pobres de espírito. Os que dependem de Deus são felizes, porque o céu está garantido para eles. Felicidade é dependência de Deus. Infelicidade é fazer as coisas do nosso jeito. E nós somos bons nisto. Nós somos bons em fazer as coisas do nosso jeito. Nós somos homens e mulheres que resolvemos. Bateu na minha mesa, eu resolvo. Chegou na minha casa o problema, eu resolvo. E apenas acumulamos mais problemas, mais dificuldades, quando nós nos assumimos como se fossem deuses. Nós temos essa mania de achar que somos deuses, que controlamos as coisas. Por isso, alguns de nós somos manipuladores. Nós manipulamos as pessoas que pensam que estamos dizendo uma coisa, mas queremos alcançar outra coisa. Porque nós estamos imbuídos daquele sentimento de uma autodivindade. Mas felizes são aqueles que dependem de Deus. Eu não sou Senhor, eu não estou no controle, eu sou apenas alguém que depende de Deus. E quando eu dependo de Deus, quando você depende de Deus, nós deixamos Deus fazer. Mas quando nós dependemos de nós mesmos, quando nós nos achamos que realizamos, resolvemos, perfeitos que somos, Deus não tem oportunidade de agir. E é muito interessante que às vezes, eu e você, nós pedimos um milagre a Deus, mas não deixamos que Ele faça o milagre. Nós queremos fazer o milagre. É disso que estamos falando. Quando nós nos vemos finitos, estamos prontos para ser infinitos. Quando nos vemos finitos dependendo de Deus, nós procuramos ajudar. E nós também ajudamos. Nós somos transformados e nós também transformamos. Não é fácil dizer, eu dependo de Deus. A imagem que eu uso, eu fiquei pensando se deveria usá-la. Não tenho certeza se deveria, mas vou usá-la. Quem tem um animal de estimação sabe que há algumas coisas que esse animal faz sozinho. E há outras coisas que ele não faz sozinho. A gatinha lá de casa, por exemplo, gosta de beber água na torneira. Mas ela não abre a torneira. Nós temos que abrir para ela. Eu sempre que esse episódio acontece algumas vezes por dia, eu fico pensando na nossa dependência de Deus. Eu não posso abrir a torneira. Mas se eu não deixar que Deus abra a torneira, eu não vou beber água. E é muito interessante que a gatinha, num dos lugares que ela toma essa água, ela fica rondando por ali, porque ela já não consegue, pela idade dela, pular para a torneira, que não consegue abrir e nem fechar. Eu tenho que ficar olhando, nós temos que ficar olhando, ela subiu, quando ela está satisfeita, ela consegue pular, mas ela não consegue subir. Eu penso que a atitude dela, não que ela reconheça, não que ela saiba, digamos conscientemente, ou talvez saiba, ela depende de que alguém, ela então mia, ela rosna, sei lá mais o que ela faz, ela desaparece, ela quer água. Tomamos-la, colocamos na torneira, abrimos a torneira, esperamos
ela ficar satisfeita, não adianta tirar antes, e ela mesma sai dali. Estou usando aqui a figura de um animal. Não se aplica a mim. Eu sou um ser humano. Mas penso que, com alguma licença poética, podemos pensar que depender de Deus é reconhecer que eu preciso de ajuda. E é muito difícil eu reconhecer, poderoso que sou, forte que sou, inteligente que sou, estudado que sou, se é você, sou eu, dizer eu preciso de ajuda. Mas quantas vezes nós tínhamos um problema e a pessoa apenas nos pegou pela mão, nem puxou, só pegou pela mão e o problema foi resolvido. Duas mãos que se estendem e o assunto foi resolvido. Felicidade, portanto, é dependência de Deus. Eu fiquei imaginando aquela multidão se aproximando de Jesus. Ele diz, olha, vocês que dependem de Deus, que não pode depender do governo de Israel, não pode depender do governo de Roma, vocês que dependem de Deus, são felizes. Fiquem tranquilos, o céu está garantido para vocês. Segundo destaque desse sermão maravilhoso, vem para a frase, os que choram são felizes, porque receberão o conforto que precisam. Todos nós choramos pelo luto, pela frustração, pela raiva que às vezes as pessoas fazem, a gente sentir por esse ou aquele comportamento, chorar é nosso. Mas negar o choro também é nosso. É muito comum, às vezes, as pessoas vêm conversar com a gente e no meio da conversa choram. Elas pedem desculpas. Como assim? Pedir desculpas porque está chorando? Pedir desculpas porque está sofrendo? Nós não convivemos bem com essa ideia de que nós choramos. De tristeza, de mágoa, de dor, de impotência. Mas essa é a nossa condição. E Jesus diz, fique tranquilo. Se você está chorando, saiba que receberá o conforto que precisa. Felicidade, em segundo lugar, portanto, é confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós aprendemos a lidar com o sofrimento. Se nós não confiamos em Deus, nós não lidamos com o sofrimento. Lamentavelmente, essa era a questão de Jesus com os fariseus. Muitas pessoas acham equivocadamente que estão sofrendo porque Deus as está punindo por algo que tenha feito. Quando você lê o livro de Jó, aqueles amigos de Jó só tem uma teologia. Jó, você é perverso. Porque a única explicação para o seu sofrimento é que você é mau, Jó. Você põe no seu Instagram que é justo e íntegro, mas é mentira. Jó, você é o mentiroso de marca maior. Jó, você tem que se arrepender. Porque na cabeça daquelas pessoas, no entendimento teológico equivocado deles, se uma pessoa está sofrendo, é porque Deus está, aspas, lhe pesando a mão, fecha aspas. Como os fariseus, como os amigos de Jó, há muitas pessoas que, por não confiarem em Deus, não conseguem lidar com o seu sofrimento, a não ser
culpabilizar-se pelo seu sofrimento. Já não basta o sofrimento. Acrescente ao sofrimento a culpa. Como se as coisas fossem tão simples assim e como se este Deus fosse desse modo, coisa que ele absolutamente não é. E Jó diz o seguinte: vocês estão errados. Eu não sou o que vocês estão dizendo. E tem um trecho que ele diz o seguinte: vai estudar um pouco mais. Vocês vão entender que há outras possibilidades para o sofrimento. A única resposta não é essa, o meu pecado, porque eu não fiz nada para receber o que eu faço. Na verdade, vocês estão do lado errado. Vocês escolheram o lado de Deus. E Deus está me punindo, mas eu não fiz nada de errado. Deus é que está errado, diz Jó, nas suas primeiras respostas. Depois ele vai crescendo no conhecimento de Deus e não tem mais essa resposta. Desespero dele. Ele juntou os amigos que tinham uma teologia sobre Deus, junto com Deus, para dizer: vocês estão me massacrando. Em lugar de me consolar, estão me afundando. Às vezes a religião faz isso. Mas quando nós confiamos em Deus, mesmo no sofrimento, nós aprendemos a lidar com a nossa dor. Nós conhecemos aquela passagem magnífica do apóstolo Paulo. Quando ele sofre, não sabemos de que ele sofre, mas ele sofre, ele usa a figura de algo como um espinho espetado na sua pele, entrando pelo seu corpo, que ele não consegue ter um momento de alegria, a não ser de dor. E na imagem dele ele diz: se esse espinho fosse arrancado aqui do meu corpo, eu teria um pouco de paz. Aí Jesus responde a sua oração: o espinho vai ficar aí, mas eu vou te dar a minha graça, e você vai conviver com esse espinho, mas a minha graça fará você triunfar sobre esse espinho espetado. É completamente diferente pensar em Deus como graça do que pensar em Deus como castigo. Terceiro lugar, felicidade. Estou selecionando, são 10 bem-aventuranças. Compaixão com o próximo. Os que agem com compaixão para com os outros são felizes, porque serão tratados com compaixão. Quando nós somos compassivos, estamos prontos para ser abençoados. Sem compaixão com o próximo, não entendemos a compaixão de Deus. Sem sentir a compaixão de Deus para conosco, nós não somos compassivos com os outros. Ouvimos aqui os testemunhos. Ninguém precisa nos dizer que estamos errados. Nós sabemos quando nós erramos. Ninguém precisa nos afundar quando já estamos afundados. Nós precisamos de alguém que nos ouça. De alguém que nos pegue pela mão. De alguém que diz: eu sou igual a você. Eu não tenho esse problema, mas eu tenho esse. O meu espinho na carne não é esse, mas é esse. Você é igual a mim? Fazemos uma comunidade. Mas quando eu sou superior a você, eu posso até lhe estender a mão, num gesto de boa vontade, mas não tenho compaixão.
quando nós vemos um esmoler na rua, nós somos iguais ou superiores a ele? Isso determina o modo como nós iremos viver. O que eu estou afirmando é que felicidade é compaixão com o próximo. Na verdade, felicidade é dar algo ao outro, tirando de nós. Mas quando nós tiramos de nós, na verdade, de modo compassivo, nós recebemos em dobro aquilo que damos, para usar o ditado popular. Ontem, por exemplo, alguns irmãos foram servir um jantar para os internos da Cristolândia em Madureira. Tiraram um pouquinho do seu tempo, talvez um pouco do cochilo da tarde, talvez de ver o jogo do seu time, talvez assistir um filme, talvez fazer um super hiperlanche. Perderam. Entraram no ônibus, uns foram de carro, gastaram 40 minutos para ir, mais 40 para voltar, mais umas 2 horas lá. Mas quando voltaram, todos estavam muito felizes. A compaixão nos felicita. Mas a nossa mente não pensa assim. A nossa mente pensa em receber. Não entendeu ainda o que é felicidade. Por isso, esse destaque aí que eu quero fazer. E por último, felicidade é pureza. Os que preservam os seus corações puros são felizes, porque encontrarão alegria plena, total, no Deus eterno. A felicidade, diferentemente do que aprendemos todos os dias nos meios de comunicação, nas conversas com os amigos, não está no excesso, mas na serenidade. Quando nós achamos que a nossa vida está em consumir, em ter, o que nós temos plena convicção que vai acontecer é que aquilo que nós tivemos, recebemos, consumimos, exige que queiramos mais, que tenhamos mais, que consumamos mais, numa espiral sem fim. Nunca estamos satisfeitos. Comemos um prato de comida, colocamos aqui, aí eu digo, é suficiente. Mas quando acabo, eu vou lá e coloco mais um pouquinho. É um símbolo do que é a vida. Se eu tenho um dinheiro, eu quero mais. Porque parece que ser feliz é se exceder, ter mais, ser mais, conquistar mais. Não. A felicidade está na pureza. Pureza tem a ver com purificação. Já contei essa história, mas para mim é tocante essa lembrança. O meu pai era dentista prático. Entre as coisas que ele fazia, estava fazer alianças ou, às vezes, uma obturação, uma recuperação de um dente com ouro. Então, ele pegava um pedaço de ouro que ele comprava em algum lugar, às vezes pegava um resto de ouro que já tinha de alguma outra peça, de algum outro tipo, e ele tinha um cadinho, não tem sinônimo para essa palavra, um cadinho, onde tinha uma massa, ele colocava ali aquele ouro, aquela barrinha, aqueles pedacinhos de ouro, colocava debaixo uma espécie de maçarico, um acendedor, e aquilo então pegava quase que fogo, fumegava,
ele pegava o cadinho e girava. Até hoje eu lembro disso. Eu tinha uns 4 anos de idade, 5 anos. Ele girava. Quando ele colocava na mesa, o ouro estava purinho. O resto era a massa, o lixo, a lixa, purinho. Então ele pegava um molde, colocava aquele ouro derretido ainda, em estado líquido, e fazia uma aliança ou qualquer outro objeto da área em que ele estava atuando. Para que ele pudesse usar aquele ouro na sua construção, seja de que produto fosse, ele tinha que estar puro. E aí, a aliança que ele fazia durava 30, 40, 50 anos, a vida toda. Mas se houvesse impureza naquela aliança, não ia ter durabilidade. Esse, se eu pudesse catalogar, é o nosso maior desafio, a pureza. Que está quando eu digo eu te amo, é porque eu te amo. Eu não quero nada em troca, eu só quero dizer eu te amo. Quando eu dou um presente, não posso mostrar o verso. Quando eu dou um presente, é porque eu quero lhe dar um presente. Eu não quero que você me dê um presente. E nem quero que você ache que eu sou muito legal com você ao ponto de lhe dar um presente. Eu quero lhe dar um presente. Isso é pureza. Eu não quero nenhuma vantagem sobre isso. Eu nem quero gratidão. Eu quero dar um presente, porque eu te amo. Eu gosto de você. Isso é pureza. Pureza é alguém olhar para você e aquilo que você está parecendo que é o que você é. As suas palavras são as suas palavras. Não tem nenhuma segunda intenção, nenhum segundo sentido atrás daquelas palavras. Isso é pureza. Então ele diz: os que preservam puros. Pensem no meu pai na prótese lá. Os seus corações são felizes, porque encontrarão alegria plena no Deus eterno. Esses são alguns dos ensinos de Jesus. Pegando uma ênfase, muitas outras há, porque esse sermão, como eu já mencionei, é inesgotável. Que você possa ler esse sermão na versão que você tiver e possa a cada dia deixar que ele fale ao seu coração, porque esse sermão é o projeto de Deus para mim e para você. É isso que Ele quer, que eu viva. E de novo, como eu sempre repito, se eu aplicar esse sermão do monte na minha vida, Jesus continuará sendo Jesus, completo, santo e perfeito. Mas se eu aplicar essas bem-aventuranças, esse sermão na minha vida, eu serei cada vez mais parecido com Jesus. E aquela promessa que Ele disse que veio para que tenhamos vida transbordante, vai se realizar nas nossas vidas. Porque tudo aquilo que Jesus nos diz é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso autodesenvolvimento, se posso usar essa expressão. Por isso eu quero terminar relendo aqui a oração da serenidade numa outra tradução. Dá-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas. Eu tenho 1,76 m de altura. E morrerei com 1,76 m de altura, talvez alguns milímetros a menos pela coluna se encurvando. Mas eu nunca vou ter 1,85 m, que eu acho uma altura sensacional.
eu só tenho 1,76. Isso eu não posso mudar. Há muitos anos tivemos uma família muito amiga que lidava com um grande problema. Os seus 2 filhos eram baixinhos demais, mas muito baixos. E eles fizeram tudo: remédio, fisioterapia, garrafada, exercício, tudo que vocês possam imaginar. E os garotos continuaram baixinhos. Cresceram, se casaram e continuam baixinhos. Qual o problema? Nenhum. O problema nós inventamos: ser baixinho, ser altinho. Que diferença faz? Dá-me serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas. Coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas. Eu sou grosseiro, mas posso não ser. Eu sou irado, mas posso não ser. Eu sou temperamental, mas posso não ser. Isso a gente pode mudar. Muito ou pouco, é um processo. Eu sou egoísta, mas eu posso mudar. Dá-me coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas. E sabedoria para distinguir uma das outras. Sabedoria para distinguir se isso de fato eu posso mudar, isso eu não posso mudar. Porque às vezes eu quero mudar o que eu não posso mudar e não quero mudar o que eu preciso mudar. Quero viver um dia de cada vez. Apreciar um momento de cada vez. Considerar as dificuldades como o caminho para a paz. E como Jesus fez, aceitar o mundo como ele é. E não como eu gostaria que fosse. O mundo é como ele é. As pessoas são como elas são. E nós não vamos mudá-las. Confio que tu farás todas as coisas se endireitarem, se eu me submeter à tua vontade. Aí vem a chave de ouro dessa oração extraordinária. Para que eu possa ser razoavelmente feliz nessa vida. Porque há o sofrimento, a dor, a minha, o do próximo. Isso tudo faz parte da nossa vida. Mas em meio a isso tudo eu posso ser bem feliz, razoavelmente feliz, feliz dentro das possibilidades. E completamente feliz contigo para sempre na próxima vida. Minha oração é que a felicidade, segundo Jesus, continue sendo a sua busca. Amém? Então vamos cantar? Venha em mim reinar. Eu dependo. Em tudo que eu sou, está aberto. Eu te convido a governar a minha vida. Não estou mais no controle. Tu estás. Então que meus atos e palavras possam demonstrar o que eu sou. Um homem ou mulher que ama o próximo. Que haja sempre em minha boca um contínuo louvor em gratidão. Vou dizer uma coisa para vocês assim um pouco chocante. Porque foi mencionada aqui essa situação. O palavrão é algo insuportável. Vou até usar uma expressão forte, mas é de propósito. Eu odeio quem fala palavrão. Tira o odeio. Eu não convivo bem, eu tenho dificuldade. Porque o palavrão é o contrário de gratidão. É o oposto de gratidão. Então, estou aqui interpretando a letra, né, Paulo? Eu quero ter um contínuo louvor em gratidão. Por quê? Por tua vida, na minha vida. Vamos cantar.